Olá pessoal, estamos de volta com Matemática, Teoria e Prática e nosso assunto é trigonometria, resolução de questões básicas. Sou o professor Jorge Souza e vamos à frente. Questão 1, calcular o valor de x em cada caso. E aí nós temos o item A, pessoal. E nesse item A nós temos uma figura aí que representa um triângulo retângulo. Bom, então vamos à resolução. Então o primeiro passo aí, pessoal, é a gente observar que em relação ao ângulo de 30, nós temos esse lado que ele quer saber que é o x, que é chamado de hipotenusa, e nós temos esse outro lado que é um dos catetos. Resta saber que tipo de cateto é esse aí, se é o cateto oposto ou se é o cateto adjacente. Como esse cateto está próximo ao ângulo, pessoal, ele é chamado de cateto adjacente. Adjacente quer dizer próximo, certo? Oposto é o que fica de frente para o ângulo. Logo, esse lado aqui, que não tem valor, seria o cateto oposto, que no caso está de frente para o ângulo. Esse é o adjacente, porque está próximo ao ângulo. E sobre cateto oposto, cateto adjacente, pessoal, certo? Esses conceitos, essas diferenciação, nós já temos um vídeo aí sobre trigonometria, falando melhor, né, explicando melhor sobre o que vem a ser o cateto oposto e o cateto adjacente. Assistam ao vídeo, pessoal, ok? Bom, como esse aqui é o cateto adjacente e esse aqui é a hipotenusa, pessoal, esse lado, então só resta saber qual a definição que você vai aplicar, certo? Se é o seno, cosseno e a tangente. E nós também já temos um vídeo falando sobre, certo, essas definições, seno, cosseno e tangente, certo? Então observe, cateto adjacente sobre hipotenusa, pessoal, certo? Essa definição vai ser a definição de cosseno, pessoal. Então é o cosseno de 30 graus, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Mas o cosseno de 30, pessoal, por tabela, ou pela tabela, que nós já temos também aí, certo? Uma tabela falando dos ângulos, certo? Aliás, do seno, cosseno e a tangente dos ângulos de 30, 45 e 60. É só você assistir o vídeo para entender melhor, certo? Então, pela tabela, o cosseno de 30 vai ser igual a raiz de 3 sobre 2. O cateto adjacente é 28 e a hipotenusa é x. Aí é só multiplicar cruzado, pessoal. A gente vai ter x raiz de 3 igual a 56 e o x é igual a 56 sobre raiz de 3. Aí é só multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 3, a gente vai obter essa expressão 56 vezes raiz de 3 e raiz de 3 vezes raiz de 3. Essa operação, pessoal, multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 3, é chamada de racionalização de denominadores, ok? E efetuando, pessoal, o produto, nós obtemos 56 raiz de 3 sobre 3. Bom, e você deve estar se perguntando, professor, por que ficou aqui raiz de 3? Ora, pessoal, é só multiplicar. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9. E a raiz quadrada de 9 é 3, ok? Vamos para a próxima, né? Próxima alternativa, item B. Está aí o item B, pessoal, um novo triângulo, certo? Triângulo retângulo. Só está aí, pessoal, modificado, né, a forma como ele apareceu, ok? Muito bem, mas é o mesmo raciocínio. Agora observe, esse lado que nós temos aqui agora é o cateto oposto ao ângulo de 60, porque está de frente para o ângulo, olha lá. Esse é o cateto oposto, aqui é o cateto adjacente, pessoal, o x. Então, cateto oposto, cateto adjacente, é a definição que eu mais peço para vocês prestar atenção, pessoal. Cateto oposto, cateto adjacente. Oposto, adjacente. Então, isso aí é a Coca-Cola. Então, pessoal, a definição que nos dá a Coca-Cola é a tangente. Está aí. Tangente de 60 é a Coca-Cola, né? Cateto oposto, cateto adjacente. E a tangente de 60 por tabela, pessoal, é igual a raiz de 3. Que multiplicando o cruzado, nós vamos ter x raiz de 3 sobre 40, vezes, que é igual a 40. Logo, x é igual a 40 sobre raiz de 3. Aí, novamente, multiplicando em cima e embaixo, ou seja, racionalizando, nós vamos ter, certo, 40 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3. Isso aqui nós já fizemos, pessoal. Daí, o resultado do x vai ser igual a 40 raiz de 3 sobre 3. E aí você já sabe o porquê do 3, não é isso? Que é raiz de 3 vezes raiz de 3, que vai dar raiz de 9. E a raiz de 9 é
3. Ok, turma? Vamos para a próxima questão. Questão 2. A questão 2 diz assim: a planta de um terreno tem o formato da figura a seguir. Qual o perímetro desse terreno no real, sabendo que a escala usada na planta foi 1 para 2 milhões e 500? Considere a raiz de 3 igual a 1,7. Então vamos à resolução, pessoal. Para isso vamos trazer, certo, a figura para cá e as alternativas, tá aí. Bom, pessoal, o que ele quer saber nesse problema é o perímetro desse terreno. Só que ele propôs uma escala no problema. Diz que a escala era 1 para 2 milhões e 500. Bom, então vamos analisar primeiro a figura, pessoal. Observando essa figura, vocês vão perceber que ela é formada, certo, por um triângulo e um quadrilátero. Eu não sei se esse quadrilátero é um quadrado, não posso dizer um quadrado. Não sei, porque depende do valor do EB. Se o EB for igual a 15, pessoal, então é um quadrado. Se não for, não é um quadrado. Mas observe que nesse triângulo nós podemos aqui aplicar, certo, as razões trigonométricas, ok? Bom, então nesse triângulo nós temos a hipotenusa e temos um ângulo de 30. O cateto oposto nós não temos, que é BE, e nem o cateto adjacente, que é EA. Mas nós podemos analisar esse triângulo, certo? ABE, e nele nós temos o seguinte, olha lá. O BE é igual a 6 centímetros. Bom, e você deve estar se perguntando, professor, não entendi, por que 6 centímetros? Pessoal, olha a dica. O BE é 6 centímetros porque ele é o cateto oposto ao ângulo de 30. E a dica é a seguinte, não esqueça. Cateto oposto ao ângulo de 30 é a metade da hipotenusa, pessoal. Se a hipotenusa é 12, então a metade de 12 é 6. Bom, e o cateto adjacente, pessoal? Olha lá. O cateto adjacente é a metade da hipotenusa vezes a raiz de 3, ok? Não esqueçam dessa dica. Então, mais uma vez, cateto oposto ao ângulo de 30, metade da hipotenusa. Como a hipotenusa é 12, a metade de 12 é 6. E cateto adjacente ao ângulo de 30 é a metade da hipotenusa vezes a raiz de 12, de 3, ok? Não esqueça, pessoal, dessa dica. Essa dica é valiosa para quem vai fazer Enem, concursos, outros vestibulares, ok? Valeu, então, a dica, pessoal. Não esqueçam disso aí. Muito bem, pessoal. Com isso aí, vamos agora só descobrir, certo, os outros valores que estão faltando aqui na figura. Então, observe. O BE é 6. Se o BE é 6, pessoal, então o CD também vai ser 6. Então, já dá para a gente perceber que esse quadrilátero não é um quadrado. Olha lá, o CB é 15, pessoal. Então, o DE é 15. Logo, pessoal, a gente vai concluir que o perímetro dessa figura será, certo, aí, dada por essa soma, porque perímetro é a soma da medida dos lados. Você vai somar esses valorzinhos aí, ó. Somando esses valores, a gente vai ter o perímetro aqui, pessoal. Que somando tudo, a gente vai obter como resultado essa expressão, 40 mais 6 vezes 1,7. O 1,7, pessoal, é a raiz quadrada de 3 aproximadamente, certo? Que somando novamente, nós vamos ter 48 mais 10,2, que efetuando a soma, nós vamos ter 58,2 centímetros. Esse é o perímetro dessa figura. Acontece, pessoal, que as alternativas estão em quilômetro. E agora? Bom, e agora é só a gente transformar, certo? Essa medida para quilômetro. Mas para isso a gente vai ter que usar a escala proposta no problema, pessoal. E nós temos um vídeo aí falando também sobre escala, ok? Bom, pessoal, então vamos lá. A escala do problema é 1 para 2 milhões e 500. O que significa isso, pessoal? Significa dizer que 1 centímetro no desenho equivale a 2 milhões e 500 centímetros no real. Então é só usar uma regra de 3. Se 1 centímetro é 2 milhões e 500, 58,2 centímetros é x. Aí é só multiplicar cruzado, certo? Então nós vamos obter o valor do x, 145 milhões e 500 centímetros. Mas ainda está em centímetro, pessoal. Então muito cuidado para não marcar na letra E. Muito cuidado, pessoal. Então para isso a gente tem que transformar. Como é que a gente vai transformar isso aí? É só lembrar das medidas, pessoal, das unidades de medida.
Se nós estamos em centímetro e queremos ir para quilômetro, essas unidades variam de 10 em 10. Então, de centímetro para quilômetro, nós temos quantas unidades? É só contar. 1, 2, 3, 4, 5. Como elas variam de 10 em 10, certo? Então, a gente vai dividir isso aqui por 100 mil, ok? Porque vai ficar 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000 vezes 10, 10 mil vezes 10, 100 mil. E dividindo, nós vamos encontrar como resultado 1.455 quilômetros. E isso vai estar na letra B, B de bola. B de bom aluno. E bom aluno é aquele que está estudando sempre, pessoal. Valeu! Vamos para mais uma. Tá aí, pessoal, a terceira questão caiu no Enem. E observe só o tamanho da redação dessa questão, né, pessoal? Eu, particularmente, eu acho que eu pulava essa questão, mas vamos analisar a questão, ok? Diz assim, um balão atmosférico lançado em Bauru, 340 km a noroeste de São Paulo, na noite do último domingo, caiu nesta segunda-feira em Cuiabá Paulista, na região de Presidente Prudente, assustando os agricultores da região. O artefato faz parte do projeto Hibisco, desenvolvido por Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália, para a medição do comportamento da camada de ozônio. E sua descida se deu após o cumprimento do tempo previsto de medição. Na data do acontecido, né, continuando, 2 pessoas avistaram o balão. Uma estava a 1,8 metros da posição, certo, vertical do balão, e o avistou sobre um ângulo de 60 graus, está aqui, pessoal, essa pessoa que está no ar, ok? A outra a 5,5 km, que é a soma de 1,8 com 3,7 da posição vertical do balão, alinhada com a primeira e no mesmo sentido, conforme se vê na figura, certo? E o avistou sob um ângulo de 30 graus. Olha a pergunta, pessoal. Qual é a altura aproximada que se encontrava o balão? Essa questão todinha só para saber qual é a altura do balão. Então, vamos lá, né, pessoal? Aí estão as alternativas. Resolução, trazendo a figura para cá, vamos analisar, pessoal. Bom, pessoal, como vocês podem ver, isso aqui é um triângulo retângulo. E nós já vimos as questões aí anteriores sobre triângulo retângulo, certo? Então, aqui nós temos 2 ângulos, um ângulo de 60 e um ângulo de 30. O ângulo de 60 é referente ao triângulo ACD. E o ângulo de 30 é referente ao triângulo BCD, certo? Bom, como nós queremos somente a altura do avião, então a gente vai dizer que a altura do avião vai ser x, ou seja, a altura do avião em relação ao solo. Bom, pessoal, para isso basta a gente usar o triângulo ACD ou o triângulo BCD, mas eu vou usar no caso aqui o triângulo ACD, que está mais próximo, né? Bom, então vamos lá, está mais próximo aqui da altura. Então, aplicando aí as definições de seno, cosseno ou tangente, a gente vai ter que analisar qual delas a gente vai aplicar. Vamos lá. Então, em relação ao ângulo de 60, esse x é o cateto oposto. E esse 1,8 vai ser o cateto adjacente, porque está próximo ao ângulo. O x é oposto porque está de frente para o ângulo. Então, cateto oposto, cateto adjacente. Então, isso é a Coca-Cola. Se é a Coca-Cola, então é a tangente de 60, pessoal. Então, vai ser a Coca-Cola. E a tangente de 60, certo? É igual a raiz de 3, ok? Bom, se é a raiz de 3, é só a gente multiplicar cruzado. Olha lá, o cateto oposto é x e o adjacente é 1,8. E multiplicando cruzado, nós vamos ter x igual a 1,8 vezes a raiz de 3. Mas a raiz de 3, pessoal, é aproximadamente 1,73. É muito bom você saber o valor dessa raiz, turma, ok? Efetuando as continhas, vamos encontrar 3,114, que aproximando vai dar 3,1 km. E isso vai estar na letra C de casa, pessoal. Com isso, pessoal, quero agradecer a todos que estiveram até o momento com matemática, teoria e prática. Bons estudos e até a próxima aula, pessoal. Valeu!